meus queridos. Como foi a ceia de Natal? Tudo bem? As famílias vão bem? Espero em Cristo Jesus que tenha dado tudo certo e desfrutado da companhia da família nessa noite tão especial, né? Estamos dando sequência à nossa série sobre a Reforma Protestante. Neste tema de número 3, estaremos falando de quem deu o pontapé inicial. O primeiro reformador protestante oficial. E não é Lutero, tá? Para a tristeza de muitos católicos que nem conhecem a nossa história direito e saem falando abobrinha na internet. O que fora conhecido como a estrela da manhã da Reforma, John Wycliffe, surge na história e nos dá um exemplo de vida, caráter e firmeza como praticamente nenhum dos reformadores que lhe seguiram conseguiram sequer igualar. Imagina superar então? O nosso canal, Assim Diz o Senhor, apresenta agora seu último tema do ano de 2024. Meu nome é Diego Isalralde e sou teólogo protestante. Vamos começar? No século XIV, na Inglaterra mais precisamente, surgia John Wycliffe, que iniciou o movimento protestante como hoje o conhecemos. Ele recebera uma educação liberal, era piedoso e estudante incansável. Seus notáveis talentos e exímios conhecimentos logo o tornaram conhecido na universidade que estudava. Ele gostava de estudar tudo aquilo que podia, tornando-se erudito na filosofia escolástica, nos cânones da igreja e na lei civil, especialmente as da Inglaterra, o seu país de origem. Enquanto na escola, Wycliffe passou a estudar as Sagradas Escrituras. Nos dois temas anteriores eu já expliquei, e aqui há um parêntese, né? Eu vou colocar na descrição os vídeos anteriores para que você os assista, tá? E assim não perca o fio da meada e entender claramente o que eu estou falando, pois dessa maneira sigo o principal fundamento do protestantismo, que é explicar claramente usando a Bíblia e sempre apresentando as devidas evidências da mesma. Né? A Bíblia não era comum, como nos tempos atuais. Era caro produzir um exemplar. Especialistas na área dizem que fazer e enviar uma simples carta custava tanto quanto uma casa novinha em folha naqueles tempos. Já pensou num absurdo desses? Então, a Bíblia era unicamente encontrada nas línguas originais, que são o hebraico, o grego e o aramaico. Língua complexa e que estava fechada somente aos cultos e sábios, não ao povão no geral. Assim que Wycliffe começou a estudar a Bíblia, logo começou a perceber as heresias e blasfêmias propagadas por Roma. Mas engana-se quem pensa que o habilidoso reformador queria se opor ao catolicismo e tocar o terror em todo lugar. Muito pelo contrário. Ele só queria compartilhar suas descobertas com todo mundo e não percebia muito bem até onde isto o levaria contra Roma. Como fazem até os dias de hoje, Wycliffe percebeu que o catolicismo deixara completamente de lado a Bíblia e colocou como principal pedra de sustentação da sua teologia a tradição. Nosso reformador acreditava que isso devia acabar e devolver à Bíblia a sua importância e total autoridade. Ele começara a pregar e, através de seus incisivos sermões, somados à sua vida de pureza e estudo da Bíblia, conquistava os corações britânicos e até mesmo o Papa temeu a sua influência, que estava superando até mesmo a dele próprio. Para piorar, Wycliffe era extremamente perspicaz e agudo procurador de erros. Roma estava pirando na batatinha com ele. Como capelão do rei, ele falava mesmo que a suposta autoridade que o Papa queria tanto enfiar goela abaixo era contrário tanto à razão como à revelação bíblica. Isto causou uma influência poderosa tanto no rei como nos príncipes e os animou a rejeitar toda e qualquer exigência papal. Olha, sendo bem sincero com vocês, os frades de hoje em dia até que são simpatiquinhos, não acham? Tem um pelo menos que eu lembro agora, que é famosinho até nas redes sociais e vai na pedrada, ele bomba geral. Mas nos tempos de Wycliffe eram uma praga desgraçada. Os chamados frades mendicantes, eles eram terríveis e absurda e ridiculamente ociosos, que viviam às custas, ou queriam pelo menos viver, né, às custas do povo da Inglaterra. Eles manipulavam habilidosamente a mente dos jovens para se dedicarem à vida monástica, e uma vez lá, quando percebiam a realidade e queriam ir embora, eram impedidos e ficavam meio que aprisionados naqueles monastérios horrorosos deles.
O Papa havia concedido a essas pragas disfarçadas de frades, né, o poder de ouvir confissões e conceder o perdão que somente um ser divino pode dar, tipo, não sei, Jesus? Mas que o Papa acreditava em sua infalibilidade e que ele também tinha esse poder. Eles aproveitaram ao máximo esse poder, vendiam as suas absolvições aos que pagassem mais. Agora, e o necessitado e o enfermo? Bom... E quem disse que isso é problema meu? Legal, né? Esses frades costumavam mandar homens ignorantes no meio do povo que sabiam contar histórias, do tipo fantásticas, lendárias, fábulas, dito de uma maneira mais direta. Sabe quando eu falei agora há pouco, né, que os frades enganavam jovens para torná-los frades? Então, os pais não podiam reclamar seus filhos de volta. Por causa disso, muitos pais evitavam enviar seus filhos para as universidades. E a burrice descontrolada tomou lugar. Eu já ouvi muito padre clamar com sumo orgulho que o catolicismo erigiu os primeiros hospitais, bibliotecas e universidades. Sim. Daí ele acordou do pesadelo e percebeu que era tudo mentira, né? Só pode. Wycliffe não ficou parado não, escreveu diversos folhetos e os distribuiu para tudo quanto é lugar, denunciando esses frades abusivos e inúteis, o que provocou grande ódio por parte de Roma. Ele inclusive declarava que coisas como que o perdão e a excomunhão não era uma prerrogativa papal e que ninguém pode ser realmente excomungado a menos que primeiro haja trazido sobre si mesmo a condenação de Deus. Tudo isso começou a chamar a atenção das pessoas e queriam investigar na Bíblia esses supostos direitos papais, o que não deixou Roma muito feliz, não é mesmo? Então, do rei da Inglaterra, Wycliffe recebeu a nomeação para a reitoria da Universidade de Lutterworth. Isso mostra algumas coisas, entre elas que o rei não estava tão desagradado assim com ele, com os escritos e palavras, né? Mas Satanás não ia deixar por isso mesmo e ordenou ao seu servo principal na Europa expedir 3 bulas para a Inglaterra. Uma para a universidade, outra para o rei e outra para os prelados. Eu vou deixar na descrição do vídeo a bibliografia, tá bom? E ainda por cima, dando ordens a Wycliffe de se apresentar perante bispos para julgamento, e ele até que foi. Só que foi acompanhado, escoltado, né, por 2 dos mais importantes príncipes da Inglaterra. E o povo da cidade meio que rodeou o lugar em que eles estavam, para mostrar apoio ao seu capelão. E isso os intimidou de tal maneira que eles suspenderam os trabalhos e ele pôde sair em paz. Quando as bulas chegaram, elas queriam levar o herege, né, para a fogueira. Católicos costumam chamar as pessoas que não pensam como elas dessa forma. Recentemente, comentando nas redes sociais um vídeo absurdo do catolicismo, um católico bem fanático me disse: "Um templário precisa acabar contigo, herege", fazendo claro alusão à Inquisição que falamos no vídeo anterior. Não interessa a época em que estamos inseridos, o mesmo espírito genocida está em todos eles. Jesus amado. Estava claro que Roma queria acabar com Wycliffe, mas ele sempre apoiado na Bíblia. Lembrou de Gênesis 15:1 que diz: "Não tenha medo, eu sou o teu escudo". Mas não foi ele quem morreu, e sim o Papa que o estava perseguindo. Gregório XI faleceu e os bispos apoiadores dele, né, se dispersaram. Impressionante, né? 2 papas surgiram e diziam que eram o verdadeiro e excomungavam o outro e vice-versa. Prometiam mundos e fundos para quem os apoiasse. Sucessores de Pedro, né? Claro! Wycliffe decidiu então dedicar o que lhe restava de vida para um trabalho incrível, a tradução da Bíblia para o inglês. E assim o povo da Inglaterra podia ter acesso à sua leitura. Agora, um detalhe interessante neste momento foi que, após decidir fazer este grandioso plano, né, ele teve que dar uma pausa, pois caiu doente. Ele não era idoso, sabe? Ele tinha 60 anos, mas as muitas lutas e desgastes debilitaram a sua saúde, e ficou prostrado um bom tempo. Os frades pensaram que ele estaria fraco e decidiram visitá-lo para tomar-lhe a confissão de estar arrependido de tudo que falou deles e que queria o perdão de Roma. Acompanhados de outros oficiais civis, foram lá no quarto dele para a confissão. Ele ouviu tudo, toda essa baboseira, né, em silêncio, e pediu ao seu assistente que o ajudasse a sentar-se na cama. Feito isto,
De forma decidida e firme, mesma forma que fazia tremer qualquer bispo romano, ele declarou que não morreria, que viveria mais tempo para continuar denunciando os abusos de Roma. Eles ficaram tão atordoados, gente, que nem conseguiram retrucar nada. Saíram quase que correndo do quarto dele. E de fato, foi isso mesmo que aconteceu. Ele viveu tempo suficiente para traduzir toda a Bíblia para o inglês. Uma vez pronta, todo mundo queria um exemplar. Mas nos tempos dele era caro demais. E não existia a impressão como hoje a conhecemos. A única forma de transcrever era transcrever, à mão as Sagradas Escrituras. Era difícil pra caramba e muito enfadonho também. Fora o fato que os copistas não davam conta do recado, gente. Uma quantidade enorme de pessoas queriam um exemplar. Só os ricos que conseguiam um exemplar completo da Bíblia. Os mais pobres compravam uma parte apenas. Às vezes várias famílias se juntavam e compravam um exemplar completo. Mas todo mundo corria atrás de ter nem que seja uma parte da Bíblia. E isso rendeu frutos, porque as pessoas puderam ver por si mesmas o que Deus de fato dizia a seu respeito. Começaram a ver todas as mentiras e absurdos romanos. E digo mais, a coisa bombou tanto que praticamente metade da Inglaterra havia se tornado protestante. Obviamente, isto desagradou geral o Papa e incitou o jovem rei Ricardo II, que expeliu um decreto de prisão contra o reformador, já que ele queria garantir o seu reinado com o apoio de Roma. Mas o que ninguém esperava aconteceu. Wycliffe apelou ao sínodo do parlamento britânico, com tamanha eloquência que esta rejeitou o decreto do rei e o declarou completamente inútil e sem sentido. Ele descreveu os abusos romanos e todos os crimes de que eles eram responsáveis. O parlamento despertou e libertou o idoso reformador. Diz a história que pela terceira vez Wycliffe fora convocado a julgamento pelo tribunal eclesiástico mais elevado do reino. Ali a heresia não seria tolerada e com certeza seria castigada, geralmente com a fogueira. Eles parecem adorar queimar as pessoas, Bom, Wycliffe parecia não ter desconfiômetro e com um valor incrível defendeu a fé protestante e denunciou os crimes do catolicismo. De maneira eloquente ele pergunta: contra quem vocês estão discutindo? Comigo? Nada disso, vocês estão discutindo com a verdade. Ela é mais forte e vai vencer vocês. Ele deu meia volta e se mandou, gente. E ninguém teve a coragem de detê-lo. Que massa, né? Wycliffe sabia muito bem. Ele estava plenamente consciente de que sua vida seria o preço da sua fidelidade. Toda Roma estava unida para destruí-lo. Deus foi o seu escudo e proteção durante toda a sua vida e não permitiu que o catolicismo o matara. Enquanto ministrava uma aula em Lutterworth, ele foi atacado de paralisia e em pouco tempo faleceu. É interessante notar que Wycliffe recebera uma educação católica, fora ensinado desde menino a considerar Roma como autoridade total, infalível e aceitar sem qualquer questionamento a vontade do Papa. Mas após estudo da Bíblia, ele percebeu que nada disto era verdade e com coragem e habilidade ele disse que a única autoridade devia ser a da Palavra de Deus como norma e regra de fé e não a Igreja Católica. Ele dizia também que a Bíblia é a perfeita revelação da vontade de Deus e que o Espírito Santo era seu intérprete e que todo homem devia obedecê-la. Dessa forma, todas as pessoas seriam levadas por Deus a pesquisar a Bíblia, a procurar a salvação, pois só depende de Jesus, nosso único intercessor perante Deus, tanto aqui na terra quanto no céu. Wycliffe foi um dos maiores reformadores, no intelecto e firmeza de caráter, na ousadia, na pureza de vida, integridade, amor e fidelidade. Poucos conseguiram igualar. Imagina superar então? Considerando o testemunho de Wycliffe como um verdadeiro exemplo do poder transformador da Palavra de Deus, 2 Timóteo 3, 16 e 17 nos diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. O estudo da Bíblia produz no ser humano uma verdadeira expansão da mente, aguça a percepção e amadurece o juízo.
Salmos 119 e 130 diz: o ensinamento da tua palavra esclarece e até os ingênuos entendem. Um grupo de seguidores do reformador levou avante a sua obra e pregou por tudo quanto era lugar. Isso desagradou a Roma. Não estavam satisfeitos que não conseguiram matar Wycliffe e cerca de 40 anos depois, no Concílio de Constança, ordenaram profanar o túmulo de Wycliffe, queimar os seus restos mortais e até o pó, jogaram num riacho vizinho. O escritor T. Fuller escreveu A História Eclesiástica da Bretanha, volume 4, seção 2, parágrafo 54. Ele diz o seguinte: este riacho levou suas cinzas para o Avon para o Severn para os pequenos mares e esses mares para o grande oceano. E assim as cinzas de Wycliffe são o emblema da sua doutrina que está espalhada pelo mundo inteiro. Mas isso não termina por aqui não, meus amigos, porque essa sua coragem e escritos influenciou quem seria o sucessor na batalha contra as blasfêmias de Roma. O protagonista do nosso próximo vídeo. Senhoras e senhores, com vocês, John Huss. Bom, minha gente, foi muito legal passar não somente este vídeo, mas uma parte do ano de 2024 com todos vocês. A equipe do Assim Diz o Senhor não está comigo no momento, mas gostaríamos de desejar a todos um feliz ano novo. Que 2025 traga a todos vocês muita paz, alegria, estudo das Sagradas Escrituras e o cumprimento dos planos de Deus em tua vida. Não será fácil, mas continuaremos nossa luta. A única forma de combater a escuridão é trazer a luz. A única forma de desfazer as fake news é apresentar a verdade bíblica pura e imaculada. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor Jesus, que está acima de todo nome, nosso único intercessor e quem morreu pelos nossos pecados. A Ele toda a honra, glória e poder para todos sempre. Amém. Lembre-se sempre, não acredite em tudo o que vê ou escuta, mas faça o teste com a eterna palavra de Deus, já que para um cristão nada mais importa, a não ser assim diz o Senhor. Até a próxima. Até 2025.